Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Show de Saúde, TV Cuiabá, canal 11.1. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar no seu lar todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, agora por motivo da política, o horário oficial seria 19 horas. No sábado, 8 horas da manhã, também ao meio-dia no sábado e no domingo às 2 horas da tarde. Muito obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa para levar um pouquinho de informação de saúde, estética e beleza. Como vocês sabem, o programa Show de Saúde é o único no Mato Grosso 100% focado. E toda semana nós temos um profissional respondendo às suas perguntas, que eu agradeço demais de você mandar para a gente, para nos ajudar a fazer o programa. Como eu sempre digo, o programa é feito por nós, com você, para você. Hoje eu estou recebendo a doutora Cíntia Lemos, psicóloga. Ela é da Grande Clínica de Psicologia, tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais da Grande, vai saber qual o trabalho que essa clínica faz, tá? Inclusive no meio empresarial, tá? A clínica surgiu durante a pandemia, meio que como um socorro para esse grupo empresarial, que todo mundo ficou meio que perdido com essa situação de pandemia. Graças a Deus está passando, já passou, né? E é isso, gente. Eu vou falar um pouquinho do que é a psicologia para vocês na volta das nossas vinhetas. Solta a vinheta. É isso aí. Agora de volta em definitivo com o programa Show de Saúde, TV Cuiabá, canal 11.1. Gente, como eu disse, estou recebendo aqui a doutora Cíntia Lemos, psicóloga da Grande Clínica Psicologia, tá? Que fica ali no bairro Jardim Itália, se eu não me engano. A gente já vai estar colocando essas informações na tela para você. Mas antes de apresentar a doutora, eu quero fazer uma breve introdução da psicologia. A psicologia é uma ciência muito nova, com a maioria dos seus avanços acontecendo nos últimos 150 anos. No entanto, as origens remontam da Grécia Antiga, entre 400, podem acreditar, entre 400 e 500 anos antes de Cristo. Grandes pensadores como Sócrates, influenciado por Plutão, que por sua vez foi influenciado por Aristóteles, que começaram a psicologia, isso entre 400 e 500 antes de Cristo. Em 1879, William Wundt abriu o primeiro laboratório experimental de psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha, estabelecendo assim a psicologia como uma disciplina acadêmica. No Brasil, a psicologia teve os dois caminhos de entrada. No início, no século XX, pelos cursos de pedagogia, tá? Os professores usavam muito, usam ainda, né, a psicologia. Alguns anos mais tarde, a psicologia industrial, com grande crescimento das indústrias nos centros urbanos, os principais cursos foram feitos, se iniciaram, pelo que é conhecido até hoje, em 1950, nos anos de 1950. Então, para você ver como a psicologia é muito nova no Brasil, tá? E de um modo geral também, quando ela foi oficializada no Brasil, começou-se em 1950. Isso é para você ter uma ideia, só para você conhecer um pouquinho do que é, da origem, da onde surgiu a psicologia. Ela foi oficializada no Brasil nessa data, nos anos de 1950. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Show de Saúde. Doutora Cíntia Lemos. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da doutora para a gente, como começou essa ideia da Grande. Legal, Baroni. Essa clínica de psicologia, que a senhora se apresentasse para o nosso telespectador. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada, Baroni, pelo convite. Muito obrigada a você que está aqui com a gente, né, nessa audiência aí. Vai ouvir bastante agora sobre psicologia. E eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Cíntia.
Eu fundei a Grande há 10 anos atrás. A gente cria essa empresa com o propósito de expandir a consciência e gerar transformação, tanto na vida das pessoas quanto nas empresas. A gente começa no viés corporativo e com a pandemia a gente teve aí várias situações. Provavelmente você que está me vendo agora teve insegurança, teve medo, né? Todos nós sentimos isso. E apesar de todas as dores e perdas que tivemos nesse período, tivemos um ganho, porque tudo também traz um legado, Baroni. E o legado que eu acho que a pandemia vem trazer é para que a gente tivesse um pouco mais de liberdade para lidar com o nosso emocional. E que caísse um pouco essa questão da vergonha, sabe? Eu não sei se eu vou te contar agora uma história, mas, por exemplo, no meu consultório, que eu atendo muito executivo, tinha uma época que eu tinha que ter um escritório com garagem, porque tinha pessoas que tinham vergonha de falar que faziam terapia. E eles queriam guardar o carro na garagem para que ninguém visse que ele estava num consultório psicológico. Olha só, né? E a gente mudou isso. Hoje tá chique hoje fazer terapia, né? Graças a Deus. Já se quebraram vários paradigmas. Graças, né? A Deus. Inclusive, encerramos agora o Setembro Sim. Amarelo, tá? Já estamos em outubro, que é o Outubro Rosa, que está chegando aí. E tudo que foi falado, toda a campanha que foi feita no Setembro Amarelo, nós acreditamos, doutora, que nós não podemos parar. Essa campanha tem que continuar nos outros meses, a gente tem que continuar trabalhando com isso, não trabalhar só naquele mês, porque é o tema do mês, e sim continuar trabalhando as campanhas, porque são de suma importância para a nossa população, para o ser humano. Eu costumo afirmar que todo ser humano tinha que fazer terapia. Perfeito. Todo mundo tem que passar pela terapia. É importantíssimo, porque às vezes nós temos bagagens, nós temos aquela sucata que nós guardamos no porão, né? E que nós não sabemos às vezes, mas carregamos aí para a vida inteira. E aí entra a terapia, entra o psicólogo para ajudar a liberar esse caminho para que a gente possa caminhar. Seria isso, doutor? É isso mesmo. A gente tem um costume. A gente direto vai no médico para fazer um check-up geral para ver se a gente está bem. A gente tem o cuidado com o corpo, às vezes, né, fazer uma caminhada, quando vê que está exagerando, né, vamos ali numa academia, vamos se exercitar, a dieta. E por que não cuidar do emocional? Às vezes a gente só vai buscar o psicólogo, e tem gente que é assim, né? No físico só vai buscar o médico na hora que está doente. Mas o ideal é que a gente faça a prevenção. E no aspecto emocional não é diferente. Por que não cuidar do emocional igual a gente cuida da saúde, né, física? Por que não? A psicologia recente, como você, né, mencionou, aí todo um histórico, me fez relembrar das minhas épocas de sala de aula, muito obrigada. Então, por que não agora a gente avançar nesse aspecto? E quando a gente vem falar da campanha do Setembro Amarelo, agora a gente está na campanha do Outubro Rosa. Para que servem as campanhas, pessoal? A campanha é uma forma de fazer a gente acender um alerta. A campanha do Setembro Amarelo, ela surge de um rapaz que eu não vou me lembrar o nome dele, depois eu dou uma pesquisadinha aí para contar para vocês. Mas era um rapaz muito jovem, de 17 anos, apaixonado por carro. Ele tinha um carro amarelo, por isso que vem o nome de Setembro Amarelo. E era um rapaz muito tranquilo. Aos olhos dos familiares, dos amigos, era alguém que estava saudável emocionalmente. E eles são surpreendidos quando esse rapaz tira a própria vida. Então é a hora que todo mundo se move e fala assim, gente, a gente precisa olhar para isso. E se a gente for ver no histórico, lá na Grécia Antiga, por exemplo, e nos dias atuais, há um preconceito. É como se a pessoa que tem pensamentos de tirar a própria vida, como se fosse um pecado. Você está triste, por que você está triste? Você tem tudo. Por que você está chateado? Você não tem por que reclamar, você é um ingrato. Então, assim, até na própria igreja mesmo, tinha uma época em Roma, se os monges eles ficassem tristes, né, ficassem chateados ou com sintomas de depressão, para eles era dado trabalho. Era como se, não está tendo o que fazer, está tendo pensamento, está sendo acometido pelo demônio do meio-dia. Inclusive, acaba depois tendo um livro que é escrito com esse tema. Então, assim, o que a gente entende? A gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa derrubar preconceitos e cria-se o Setembro Amarelo como uma forma de se lembrar que a gente pode sim falar sobre isso, que a gente deve falar sobre isso, para que a gente tenha mais liberdade e quebre-se, né, e se coloque por terra vergonha, medo, insegurança de se verbalizar. Se eu estou triste, eu vou falar. Se eu estou tendo pensamento de tirar a própria vida, eu vou conversar sobre isso com alguém, porque a psicologia já diz que quando eu falo
sobre algo que está me incomodando, quando eu verbalizo, eu me ouço e eu posso elaborar e encontrar novos caminhos. Aquilo que eu não verbalizo, ele não pode criar novas saídas. E aí, por isso que a gente fala que quando a pessoa tem pensamentos suicidas e ela não verbaliza, e ela não pede ajuda, ela tende a ir direto ao ato. Mas se ela tiver a oportunidade de falar sobre, de fazer a terapia, de compartilhar, ela pode encontrar outros caminhos. Aí, muito bem explicado, tá aí. É isso mesmo. Doutora, a senhora falou da pandemia, né? O pós-pandemia, ele abriu portas para que as pessoas procurassem mais a saúde mental, os problemas psicológicos, né? Mesmo porque ficou todo mundo preso dentro de casa e tudo que se fazia, coisas pequenas, passou a ser coisas muito grandes. Eu até... Outro dia, conversando com um colega jornalista, eu falei para ele, engraçado, né? Antigamente, se quebrava um copo dentro de casa, você nem sabia que quebrou o copo. Você saiu para trabalhar de manhã, você voltou à noite, durante o dia até se esqueceu que sua esposa, sua companheira, quebrou um copo. Agora, quando está todo mundo junto e o copo quebra, aí tem que arrumar um culpado por ter quebrado o copo. Aquele copo vira notícia, aquele copo cria tumulto. Mas acredito eu queria que o senhor explicasse isso, esse problema está todo mundo preso, guardado, muito tempo junto. Isso afetou muito a parte psicológica do ser humano? Sim, e principalmente porque todos nós estávamos vivendo, o mundo inteiro é uma situação de vulnerabilidade. Então, assim, porque estar junto, né, quando a gente está junto numa situação, vamos pensar no Natal, né, a gente fala que no Natal tá todo mundo, né, feliz, todo mundo se abraçando, aquela coisa, aquele clima leve. Mas numa situação como a gente estava em pandemia, onde a gente não sabia o que seria da nossa vida, da vida do nosso familiar, a gente já estava com os nervos à flor da pele. Então, qualquer situação mesmo, que fosse de repente aquele garfo que estava torto na mesa, aquele prato mal lavado, a gente não precisava nem quebrar o copo, já era uma situação de estar com os nervos à flor da pele, né? A gente viu pais virando professores, a gente viu tudo acontecendo dentro de casa, né? A gente teve que se reinventar, literalmente. Pois é, mas houve um crescimento, como a senhora disse, houve uma quebra de paradigma e as pessoas começaram a procurar os profissionais da área da psicologia para poder desmistificar esses demônios. Seria mais ou menos isso. É isso, porque assim, e aí tem aquela situação, né? Talvez a gente com certeza, né, até antes da pandemia, a gente teve pessoas que olhavam para o sofrimento do outro, aí isso é frescura. A partir do momento que a gente vê um mundo inteiro em sofrimento, porque assim, o mundo inteiro estava em sofrimento. Eu pude, a partir desse momento, ter mais empatia e compreender o sofrimento do Barone, compreender o seu sofrimento, do meu vizinho, porque eu também estava vivendo aquele sentimento de insegurança, de vulnerabilidade. E a gente olha para a questão da pandemia, por exemplo, mesmo com o home office, a gente nunca, isso é dado, isso é real, se você pesquisar, nunca se trabalhou tanto, mesmo estando em casa, porque você tinha hora para começar, você não tinha hora para acabar. E ali você tinha outras tarefas para fazer, que geralmente, igual você falou, saía para fora, chegava em casa, às vezes tinha alguém que tinha feito, tinha limpado, tinha arrumado. Outro fator também, que depois nós vamos falar um pouquinho, foi absurdo o índice de separação de casais nesse período, porque teve famílias aí, casais que só conseguiram conviver nesse período e puderam se reconhecer. Eu ia falar, ei, por que eu casei contigo? Eu não tenho nada a ver com você, sabe? E por atrito acabaram se separando. Tivemos muitos casais que se separaram nesse período. Verdade. Dando continuidade aqui, daqui a pouco a gente vai entrar vou começar a sabatinar a senhora com as perguntas que nossos telespectadores mandaram. Nesse caso da separação, houve muita separação, e que é um dos assuntos que nós vamos falar aqui, que seria a terapia de casal, mas se quebrou muito paradigma também sobre a função. Isso é uma coisa importante falar, gente, porque infelizmente, em pleno século XXI, tem gente que ainda acha que no psicólogo coisa louco, de doido. Você está louco, está doido, você vai no psicólogo. E ainda se confunde psicólogo com psiquiatra. Sim. E ainda se confunde isso. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa diferença do psicólogo, do psiquiatra, e quebrasse esse tabu de que você só vai no psicólogo se você
tiver com problema. Quando, na verdade, você deveria ter como eu falei, todo mundo teria que passar por um psicólogo, por uma análise, não é isso, doutor? Porque assim, a gente tem duas vias para a gente procurar o psicólogo. Um é quando eu estou em sofrimento, quando eu estou com alguma situação que eu não consigo lidar, ou seja, né, no aspecto mesmo patológico que a gente fala. Ou se eu tiver o entendimento que a minha saúde mental, que o meu emocional, ele é algo importante, tanto quanto a minha saúde física, a importância de eu trabalhar, por exemplo, a minha vida social e eu colocar isso como um ponto de equilíbrio da minha vida, eu posso tratar a psicologia como uma ferramenta de autoconhecimento e evolução. Então, nesse aspecto, tem um crescimento imenso. Imagina você ter mais leveza para lidar com os problemas da vida, aquilo que te tira do eixo. Provavelmente você deve estar sabendo do que eu estou falando, porque você sabe o que te tira do eixo. Você poder lidar com isso de forma melhor, você poder fluir melhor na vida, ter um sentimento de paz. Isso você consegue através da terapia. E você não precisa estar doente, você está no aspecto de patologia. Eu estou com crise de ansiedade, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com pensamento acelerado e não consigo parar. Você não precisa estar com sintomas já no aspecto patológico para procurar ajuda. E quando a gente fala do psiquiatra, é legal a gente diferenciar esse trabalho, que é muito importante, né, em conjunto. Às vezes eu vou buscar o psicólogo e eu não preciso estar no psiquiatra, porque eu estou no aspecto de autoconhecimento, de evolução. Quando que a gente vai indicar o psiquiatra entrar junto, ou o psiquiatra indicar o psicólogo, que é um trabalho muito multidisciplinar. Quando o psicólogo entende que só a terapia, ela não consegue tirar aquela pessoa que está indo ali no processo terapêutico do sofrimento. Ele vai precisar, às vezes, ajuda de algum medicamento, de alguma outra composição que venha a regular internamente algo que não está funcionando bem, que está desequilibrado. E aí o remédio vem para compor e acelerar esse processo de cura daquela pessoa. Como sono, por exemplo, né? Sim. Uma pessoa à noite não consegue dormir porque ela sobrecarrega a mente dela com vários problemas e quando anoitece, parece que esses problemas vêm tudo na cabeça. Sim, né? toma tudo. Toma conta. E aí você acaba que não consegue dormir. Aí entra a parte de estar tomando algum medicamento para poder relaxar. Perfeito, Baroni. Doutora, vamos começar com as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui que é da Zuleika Garcia, ela é de Sorriso, Mato Grosso. Ela pergunta o seguinte: como identificar uma pessoa com problema psicológico? Um ente querido, uma pessoa próxima, como saber que essa pessoa está passando uma fase difícil, se ela for uma pessoa que não fala, uma pessoa que está calada, que sempre foi calada, porque tem pessoas que não são de se expressar muito, tá? Que já acaba sendo um problema. Não é verdade? Como a gente, como identificar isso? Você acabou já respondendo uma parte dessa questão, porque é através de observar os comportamentos, né? Quando você percebe que tem algum comportamento que ele destoa daquilo que é do padrão, daquilo que eu vejo, por exemplo, a pessoa, eu vejo que ela fica muito isolada, vamos pensar aí nas características da depressão, né? Você vê que ela não socializa, que você percebe que ela até no semblante, um semblante mais triste. Quem convive mais próximo percebe que às vezes essa pessoa, ela para até de se alimentar, ela tem dificuldades na questão do sono, ou seja, de se suprir no aspecto da necessidade básica mesmo, de chegar ao extremo, sim, de não querer cuidar do próprio corpo no aspecto de tomar banho, do autocuidado. A gente já começa a olhar e fala, peraí, o que está acontecendo nesse comportamento? Autoestima, né? A autoestima, isso mesmo. E notar, e a gente vai falar, por exemplo, da ansiedade. Às vezes tem alguém que você vê que está ali inquieto, a pessoa não consegue parar, muito agitado, você vê que a hora que vai almoçar, engole a comida, não consegue dormir, eu não sei se talvez até você esteja passando por isso, dá 3 horas da manhã acorda, dá 4:30 da manhã está acordando, dá 5 horas, aí chega, sabe, essa coisa que você vê, que percebe que você não está numa rotina normal que você levava na sua vida, ou que essa pessoa que convive com você, ela não está nessa rotina normal. Então é um momento que essa pessoa precisa de ajuda. E às vezes, né, Zuleika, às vezes, Zuleika, o papel nosso que está ali convivendo com essa pessoa é muito importante para uma conversa, para ouvir, inclusive sugerir que essa pessoa busque ajuda. Às vezes a pessoa está num estado ela está tão down, ela está tão para baixo que ela não tem nem força de buscar um profissional. E às vezes a gente precisa apoiar até nesse sentido, sabe? Eu acho que a senhora acabou já respondendo a pergunta da Norman Piazzi. Eu acho que é ele, Norman Piazzi, é de Rondonópolis. Ele coloca aqui: por que fazer terapia? Eu acho que a senhora meio que já respondeu. Se a senhora quiser
Isso, completar. Norman, por que fazer terapia? Para a gente lidar bem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para a gente conseguir fluir. Eu falo que quem faz terapia e quem entende que isso faz parte do processo de desenvolvimento, cria musculatura emocional. Você se torna mais forte, né? O que é a musculação? Você conseguir ter mais força. Comecei a fazer musculação agora, estou num processo de cuidar do meu corpo, né? E você vê, há 2 meses atrás eu não conseguia, gente, abrir uma garrafa de água. Agora estou ali fazendo exercício. Aí eu abri uma garrafa de água semana passada. Eu falei, gente, eu abri uma garrafa de água. Que legal, quer dizer que eu estou mais forte. E no emocional é a mesma coisa. Se você faz terapia, você vai se ver lidando com os problemas da vida de forma mais leve. Então, a terapia não é só para quando você está doente emocionalmente, é para evoluir. Obrigada, Norma, pela pergunta. Tá aí, muito bem respondido. Doutora, mais uma pergunta. Como detectar quando uma pessoa tem linhas suicidas? Ou seja, uma pessoa... Porque hoje o suicídio... com esse negócio, até pela pandemia, hoje se morre muita gente se matando, né? Uhum. De várias formas. E como a gente detectar isso? Olha, por isso que eu falo, gente, esteja muito atento, né? Quando eu contei agora a história, A né, história do rapaz que do rapaz, do Setembro Amarelo, você vê, até foi uma surpresa para os familiares e amigos. Mas existem algumas características, quando elas estão muito expostas, né? A gente vê que é o sintoma mesmo de isolamento, tristeza. Muito obrigada, você me escolheu uma palavra muito bacana, que é o autocuidado, a estima. A pessoa, às vezes, ela até não tem um cuidado com a própria higiene. Você vê que ela começa assim, é como se fosse se entregar mesmo, falando na linguagem coloquial, pessoal. Então, assim, é importante estar muito atento. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo assim, pode acontecer das pessoas não terem... Da pessoa que está do seu lado, ela não está com nenhum sintoma desse tipo. Eu me lembro até hoje, quando eu era criança, ainda eu devia ter meus 10, 11 anos, eu estudava numa escola e tinha um irmão de uma amiguinha minha que era uma pessoa super alegre. Ele era uma pessoa super extrovertida, contava piada, alegre. E a gente foi surpreendido na época com o suicídio dele. Então eu me surpreendi, porque era alguém que, se você olhasse, ele estava totalmente fora do padrão dessas características que eu trouxe para você. Então esteja próximo. Existe até um estudo, gente, aonde que fortalece o evitar que isso aconteça? Através dos vínculos. O vínculo familiar é a primeira base de tudo. Você que é pai, você que é mãe, que está aqui comigo, você que é irmão, a gente está dentro de uma família. Observe o seu núcleo. Se cada um cuidar da tua família, a gente já começa aí um grande trabalho. E o segundo entenda que não é só seu filho, é o filho do teu vizinho, os filhos dos seus amigos. Se a gente se abraça nessa rede de relacionamento e vínculos, a gente tende a evitar com que isso aconteça. Só aproveitando o gancho, inclusive eu li um livro, numa ocasião, que chama A Lei do Triunfo. É um livro de psicologia. Legal. Muito bom esse livro. Nunca mais. Eu infelizmente perdi esse livro maravilhoso e eu não consigo achar. Até na internet tentei baixar e não consegui. E esse livro ele dizia que ele falava o seguinte: nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Nós somos esse resultado. E os nossos filhos, eu acho importante a gente falar sobre isso, doutora, porque veja bem, às vezes não é o filho que está precisando de terapia. Ou melhor, não é que ele não está precisando, mas os pais têm que fazer terapia para criar esses filhos. Porque quem são as pessoas mais próximas dos nossos filhos hoje? Não somos nós. Tem criança que fica o dia inteiro na escola. Então as pessoas mais próximas são os próprios colegas. Então ele acaba, eu acredito, pegando essa carga desses amiguinhos mais próximos e na hora da dúvida, na hora da pergunta, tá? Principalmente na pré-adolescência, que surge, apesar que hoje surge antes, né? Mas na pré-adolescência que surge um monte de questionamentos, muitas vezes esses meninos e essas meninas, eles não vêm fazer a pergunta, ele não vem tirar a dúvida com o pai e a mãe. Muitas vezes vai tirar a dúvida com um colega de colégio que não está preparado, assim como ele, para responder. Então eu entendo que é de suma importância nós, pais, passarmos por essa análise até para estarmos mais preparados para conduzir a nossa prole, não é assim? É isso mesmo, gente. Conheçam os pais dos filhos dos amiguinhos dos seus filhos, participem da vida escolar do seu filho, né? Porque a gente sabe que tem muitos pais que às vezes eles delegam para a escola a educação dos filhos, e é muito importante esse cuidado multidisciplinar. Eu costumo dizer o seguinte:
a escola ela não está para educar. Quem educa os nossos filhos somos nós. Exatamente. A escola está lá para escolarizar. Perfeito. É diferente. E aí acontece o que a senhora falou. Não, a escola tem a obrigação de educar meu filho. Não, a obrigação é nossa. A escola está lá para escolarizar. A palavra é exatamente essa. É isso escolarizar. Mesmo. Doutora, a gente vai para um... Olha, tá vendo? Já passou um bloco. Já Passou acabou rápido. o primeiro bloco. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero agradecer demais a você novamente que está nos assistindo. Lembrando vocês que quem perdeu esse primeiro bloco, você pode estar acompanhando pelas nossas redes sociais, que está aí na tela. Esse programa ele volta ao ar no sábado, 8 horas da manhã. Às 12 horas no sábado ele repete também, e no domingo às 14 horas. Então você que perdeu o primeiro bloco, é muito interessante você acompanhar, ou pelas redes sociais, ou voltar a assistir, mesmo pela televisão, no final de semana, no sábado e domingo. E agradecer demais os nossos patrocinadores, que são as pessoas, assim como a Grande, que fazem possível esse programa ir ao ar, levar informações pertinentes de saúde para você. São esses patrocinadores. E você que quer ser um patrocinador do programa Show de Saúde, o nosso telefone está na tela, é o 981185862, está ali aparecendo na tela, tá? Para que vocês entrem em contato. Eu mesmo faço questão de ir lá atender vocês, porque eu gosto de quebrar. Eu gosto de ir lá atender meu cliente, conversar, que nem a doutora, nós conversamos antes, eu fui atendê-la e hoje ela está aqui comigo. Então, já se quebrou, já se, né? Sim, com certeza. Se quebra como ela estava falando para mim agora sobre colegas psicólogas, gente. Colegas psicólogos que às vezes se assustam um pouco com as câmeras, que é uma coisa do ser humano. Então a gente quebra isso, tá bom? Eu conto demais com vocês. Antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, eu quero chamar o Dr. Vitor Sandrini. Vitor Sandrini é um dos nossos parceiros, ele é cirurgião ginecológico de ginecologia íntima. Ele vai falar um pouco sobre redução de pequenos lábios. Vamos ver qual é o assunto? Seja bem-vindo, doutor. Meu nome é Vitor Sandrini, sou médico com experiência em cirurgia ginecológica, atendo na rua Presidente Castelo Branco, 471. Queria conversar com vocês hoje a respeito da cirurgia ginecológica de redução dos pequenos lábios vaginais. É uma queixa muito recorrente aqui no consultório, onde os pacientes vêm com um sofrimento, às vezes de muitos anos, desde a adolescência, e essa queixa ela vai ganhando um espaço na vida pessoal da mulher que a incomoda, né? Nós conseguimos dar a ela uma qualidade de vida íntima melhor quando essa queixa ela é real. Fique atento para a nossa próxima dica.
Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Agora a gente vai falar de síndrome de Burnet, tá? Ok. Pode voltar, vai soltar. É isso aí, estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Não vou cansar de agradecer vocês nunca, porque vocês me ajudam demais a fazer esse programa, a sabatinar esses profissionais, mandando suas perguntas. A pergunta de um serve, às vezes, para dezenas, centenas de pessoas que estão nos assistindo, não é verdade, doutora? Sim. E hoje eu estou aqui com a doutora Cíntia Lemos, da Grande Clínica de Psicologia. Grande, por que esse nome Grande? Então, esse nome a gente, na época eu tive uma sócia logo no começo da empresa, e a gente colocou 3 nomes em votação e a gente escolheu o Grande, que era algo que a gente tinha pretensão na época, né? E graças a Deus a gente está caminhando para isso, se tornar algo grandioso, de transformar as pessoas no aspecto da sua grandeza, né? Como ser humano, nessa linha. Coloca na tela pra gente, Ítala, as informações da Grande, para o nosso telespectador conhecer, entrar nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais desses profissionais, um pouquinho mais do que essa clínica faz aí pela nossa população, né? Isso mesmo, obrigada, Baroni. Coloca aí na tela, tá lá nos monitores do fundo, tá vendo lá, gente? Entre em contato para conhecer. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Burnet. O que é a síndrome de Burnet? Então, a síndrome de Burnet é quando a pessoa ela entra num esgotamento em relação à questão do trabalho, sabe? Um esgotamento mental, um esgotamento talvez por medo de perder o trabalho, ou talvez por uma questão de situação de muita pressão. Às vezes a pessoa ela não existe nenhuma pressão real, ela se autopressiona e ela entra no aspecto de esgotamento mesmo, sabe? Pensamento acelerado, aí insônia, ou às vezes entra num aspecto de compulsão alimentar, ou não se alimenta, sabe? Ela entra no aspecto de falta de memória, esquecimentos, começa a ter vários sintomas por conta disso. Tá certo. Quem fez essa pergunta, inclusive, perguntando que é síndrome de Burnet, né? Burnet, foi Simone Prudência, ela é de Sumaré, São Paulo, tá? Ok, obrigada, Simone, pela pergunta. Nós temos outras perguntas. Mas só dando mais um pouco de ênfase a esse assunto, a síndrome de Burnet, quem sofre da síndrome de Burnet, pelo que a senhora falou, são essas pessoas que trabalham excessivamente. Eu acho que a nossa classe médica, por exemplo, nossa classe de saúde, né? Enfermeiros, médicos, às vezes a gente vê médico aí, gente, você acha que médico estudou e tem vida boa? Eu conheço médico aí que vira 24 horas. Ué, Baroni, só para você ter ideia, né, trazendo um dado para vocês, a Grande trabalhou muito, né, igual a gente contou para vocês que a clínica de psicologia, ela surge a partir da pandemia. E na pandemia a gente teve, por exemplo, a equipe de enfermagem, dos médicos, um esgotamento mental e físico absurdo, porque a gente não tinha profissionais de saúde suficiente para o tamanho caos que se instalou. E a gente trabalhou muito nessa época, dando apoio para os médicos, dando apoio para os enfermeiros, dando apoio para toda a classe na área de saúde que precisou de apoio emocional, porque às vezes tinha ali médicos, enfermeiros lidando também com seus familiares. E ali ele tinha que lidar com o próprio sofrimento da perda de um ente querido e de não dar conta, né? Porque quando a gente forma na área da saúde, seja o médico, seja o psicólogo, seja o enfermeiro, a gente está ali para salvar vidas. E foi um período muito turbulento, né, pessoal? Pois é, e aí teve toda essa linha de frente, que foram os profissionais, e não são só eles. Hoje nós temos caminhoneiros, trabalham demais, às vezes tomam esses ribite, que eles falam que é café vou falar do produto aqui depois, né? Coca-Cola, café com Coca-Cola, para ficar acordado e outras coisas. E o próprio Uber
Estive conversando com o Uber aí outro dia. Gente, eles trabalham 14 horas, 16 horas por dia. E a gente não mencionou aqui, eu falei só da pressão, do medo de perder o trabalho, mas às vezes é a necessidade mesmo. Tem situações que a gente às vezes pega profissional que ele tem 2, 3 empregos. O próprio enfermeiro, às vezes ele trabalha no hospital, no outro dia ele está no outro. Eu tive uma vez, eu atendi uma enfermeira que eu perguntava, mas que hora você dorme? Porque ela estava virada de um emprego para o outro, sabe? Então aí é a hora que essa síndrome acontece. Professores exatamente passam por isso também. Bom, vamos para as perguntas aqui. Doutora, sobre a síndrome de Burnout, o que é? A senhora já respondeu, né? Que é o excesso de trabalho e tudo mais. Qual o tratamento para a síndrome de Burnout? Quem pergunta é Crislene Ávila, ela é do centro, aqui, Cuiabá Centro. Geralmente, esse tratamento ele vai precisar do acompanhamento psicológico e também do psiquiatra. Porque quando a pessoa ela entra nesse estágio, ela vai precisar da ajuda, porque provavelmente ela já está sem dormir, ela já está com disfunção na área no momento de se alimentar, sabe? Ou seja, naquilo que a gente entende que são as necessidades básicas do ser humano. E a gente sabe que se a gente não dormir bem, que se a gente não se alimentar bem e a gente tiver aqueles pensamentos acelerados ou esquecimentos, a gente não consegue entrar no eixo. Então, geralmente é um tratamento multidisciplinar aí. Pois é, e outra coisa também, né? Às vezes a gente fala desse profissional que trabalha porque tem que trabalhar, não tem jeito, tem que virar, tem que cumprir com as obrigações e acaba trabalhando em 2, 3, em policial, deve passar. Existem muitas classes que sofrem com isso, né? E são classes que são formadoras de opinião no que se diz respeito ao nosso bem-estar, né? Exatamente. Por exemplo, o médico, o enfermeiro, o próprio policial, eles têm que estar muito bem psicologicamente. Aí você vê o tamanho do problema, né? Não é o caso aqui que a gente vai falar, mas você vê que é um problema, né, social, político, envolve uma questão muito mais ampla, né? Muito mais ampla, muito mais ampla. E a senhora falou de novo dessa parceria que em alguns casos acontece entre o psicólogo e o psiquiatra. Necessário. Porque o psicólogo, ele está ali para fazer uma terapia, para conversar com você, para te aconselhar, para te ouvir, mas a diferença é que o psiquiatra, ele prescreve, não é isso? Isso, ele vem através da intervenção medicamentosa, te dá um auxílio a mais para você sair daquele sofrimento e daquele estado. Pois é. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu imagino a carga que recebe o psicólogo. Sim. O profissional de psicologia, porque ele ouve todo mundo. Ele acaba absorvendo, porque é quase que uma confissão, né? Existe uma ética. Sim. Então você tem que guardar ali a história de todo mundo, o problema de todo mundo e tentar aconselhar da melhor maneira possível, sem levar para o lado pro pessoal, né? Às vezes o psicólogo pode até estar passando pelo mesmo problema, mas ele não pode levar para o lado pessoal. Já pensou? Você vai no psicólogo falar de um problema, o psicólogo começa a contar o problema dele. Então, e o psicólogo? É por isso assim que a gente fala que todo psicólogo, e até depois a gente vai ter uma pergunta, acredito, nessa linha aí, todo psicólogo ele precisa fazer terapia. O bom psicólogo, aquele profissional realmente que, vou falar a linguagem aí coloquial para você me entender, que ele é craque, que ele vai conseguir te ajudar a conduzir, a sair desse sofrimento, ele com certeza também fez terapia. Freud já dizia, né, eu vou ser capaz de analisar o inconsciente do outro até onde eu fui capaz de analisar o meu próprio inconsciente. Isso só se dá através de análise, de terapia. Então todo bom psicólogo, ele vai ter feito a sua própria jornada. E isso que você falou, Baroni, pode acontecer, eu estou vulnerável. Talvez eu possa acontecer na minha carreira e de eu atender alguém e de repente a hora que eu estiver atendendo, chocar com uma questão que eu estou passando. E aí o que o profissional tem que fazer, né? Curiosidade de repente para vocês aí, eu vou ter que buscar lá o meu terapeuta e tratar aquela questão que pegou ali comigo, para que eu não me misture ali na situação, porque ali eu sou um guia, eu não posso me misturar com o problema daquela pessoa que está trazendo e que está buscando a minha ajuda. Doutor, e quem procura mais a psicologia, o psicólogo? É o homem ou a mulher? Ou é a criança? Então, depende, né? Vamos falar da psicologia de forma geral, a clínica, porque assim, eu atendo muito executivos, né? A minha área da psicologia está muito voltada à psicologia dos executivos. Então, eu tenho, no meu caso, no meu consultório, mais homens. Mas de forma mais geral, se a gente for olhar,
as mulheres tendem a ter essa percepção porque ela tem mais essa sensibilidade. Se a gente for ver hoje nos consultórios da minha equipe, geralmente é a mulher que vem, ela que traz a criança, ela que vem procurar, por exemplo, ajuda quando o casal não está bem, e aí ela convence o marido de vir. Então, geralmente a mulher é quem dá o primeiro passo, na maioria das vezes. Então, a maioria das vezes é a mulher que procura. Isso. Como em tudo, né? Na área da saúde, acho que sempre é a mulher que toma o primeiro passo. A mulher é mais cuidadosa. Em outras áreas, não é verdade? Acho que já vi. É a cuidadora do jeito né? maternal, né? Tem esse lado maternal. Doutora, sobre a síndrome de Burnet, o que mais nós poderíamos colocar a nível de tratamento? Como a senhora falou, psicólogo, possivelmente um psiquiatra, mas essa pessoa, eu queria que a senhora desse essa dica para o nosso telespectador que está assistindo, como ele pode se autoajudar. Perfeito. Gente, olha só, o que é muito importante, eu sei que é difícil isso, tá? Eu também estou no processo aqui, mas olha, exercício físico, você buscar ter outras atividades que tire você daquele foco, aonde já está o teu esgotamento, sabe? Eu falo que o lazer, é o passear com os amigos, é ir no cinema, não sei qual que é o teu hobby. Geralmente, quando as pessoas elas entram nesse estado, elas acabam se desconectando de tudo que está ao redor e elas focam muito num aspecto que está voltado ao trabalho, como a gente colocou aqui, né? Às vezes tem pessoas que estão trabalhando 24 horas, dormem dentro do carro, né? Eu já vi situações dessas com o Uber, já durmo no carro mesmo um pouquinho, já volto a trabalhar. Então é importante dar essas pausas, sabe? E virar a chave e fazer outras coisas, para a mente trabalhar e se abrir. Tá certo. Doutora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora um pouco sobre, deixa eu ver aqui o que nós podemos estar colocando. Vamos falar sobre aprendizagem. Ah, bacana, você estava falando de escola agora, né? Isso. O que é a psicologia na aprendizagem? Santina Maia, do Botafogo, Rio de Janeiro, fez essa pergunta. Legal. Santina, a psicologia da aprendizagem, a psicologia que se dedica ao processo de absorção do conhecimento, de desenvolvimento e de evolução do ser humano. Geralmente a gente fala que está muito voltada aí nesse período da infância, né, da adolescência, onde a gente tem todo esse acompanhamento, inclusive na trajetória escolar, de como está absorvendo conhecimento, como que está socializando, está socializando na época certa, está conseguindo absorver o conhecimento de acordo com a idade, aquilo que está sendo proposto. Então tem muito esse olhar em parceria aí com a escola, nesse período aí, nesse processo todo de evolução. E nós que temos filhos aí nas escolas públicas, particulares, estaduais, nós contamos muito com os nossos professores. Como nós vimos aqui na história da psicologia, a psicologia entrou no Brasil por dois caminhos. Primeiro foi pela pedagogia e depois pela parte industrial, né? Que eu acho que a Grande faz hoje na parte empresarial, já se fazia em 1950 com um grande crescimento industrial do país. E esses professores, eles acabam não nos substituindo, é lógico, mas eles são as pessoas que escolarizam nossos filhos. E criança é complicado, você tem que estar atento, principalmente criança, você tem que estar atento, você tem que estar sempre muito bem preparado como professor para conduzir essas situações. Os professores, eles procuram um auxílio psicológico com frequência? Olha, Barônia, tem que ser bem sincero, dificilmente, sabe? É bem raro. E eu digo assim que existe, eu até acho que tem algo tramitando aí, o psicólogo dentro da escola, e até na minha leitura tinha que ter o psicólogo que apoia o professor, porque ele está ali, como você falou, o psicólogo está lidando com várias situações, o professor também, ele está ali com uma sala de aula que tem 20, 30 alunos, onde ele está cuidando, além da questão do aprendizado, ele está lidando ali com o emocional de cada um. Então, eu acredito assim que o professor, até por parte da escola, ele também tinha que ter esse apoio, sabe? Inclusive, detectar na criança essas mudanças de humor, né? Como a senhora falou, porque não é só o adulto que chega a vias de fato, a criança também. E aí eu acho que tá analisando, está comunicando os pais, está sempre presente na vida do aluno, de certa forma. Acho que seria interessante, aí já falando para os nossos governantes, né? Eu acho que deveria existir
ser obrigado realmente a algumas funções estarem passando, pelo menos, por esse apoio, né, esse Barone? apoio, Eu concordo. não é verdade? Concordo, é necessário. Doutora, nós temos mais perguntas aqui. Como ajudar uma criança no caso do bullying? Que é uma coisa que acontece demais nas escolas. Letícia Silva, que manda, ela é de Porto Alegre. Letícia, primeiro ponto eu quero conversar aqui com você e com os pais, né? A gente precisa estar atento ao comportamento da criança. Como saber, por exemplo, se meu filho está passando por bullying? Você vai verificar que o comportamento fica diferente. Talvez você vai ver se é muito expansivo, começa a ficar mais recolhido, você percebe que está mais em silêncio, você vê que o comportamento ele sai do hábito normal que você estava acostumado a lidar com aquela criança que você cuida, né? Como pai, como mãe. E como lidar com isso? Tem que ser um processo muito envolvendo a escola. Se o teu filho ele se abrir, ou se ele não se abrir, você tem que ir lá entender. Tem que conversar com o professor, o que está acontecendo, será que está tendo algo? É importante às vezes eu falo a proximidade, gente, falei para vocês de vínculo, a proximidade com os pais dos coleguinhas, de estar envolvido na rotina escolar. Porque muitas vezes, às vezes o professor tem alguma informação, e se o professor não tiver, às vezes tem o pai do amiguinho, tem ali alguma informação que você vê que é algo que não está rolando bem ali na escola e precisa da sua intervenção. E o como intervir, né? O que fazer? Gente, é o diálogo, é conversar com essa criança, é dar todo o carinho, é dar toda a segurança e envolver ali a escola. Porque às vezes é preciso, até eu vou falar, situações que até eu como mãe já vivi, né? Já vi com colegas, às vezes vai ter que mudar a carteira do lugar, às vezes vai ter que conversar com o coleguinha, vai ter que conversar com o pai do coleguinha, sabe? É uma intervenção onde todos se dão as mãos em prol da melhoria do ambiente para todo mundo. Tá. Aí eu tenho uma pergunta de Soraya Linhares, do Paraná. Qual a relação entre aprendizagem e psicologia da educação? A psicologia, ela vem apoiar, Soraya, o melhor desenvolvimento dessa aprendizagem. Quando a gente fala, por exemplo, que às vezes, vamos dar um exemplo de a gente como mãe, como pai, a gente é ansioso, né? Pega lá a criança de 3, 4 anos, mas não está socializando. Mas ela não está na idade ainda de socialização. Ela vai começar a socializar com 7, que é a idade onde a gente começa as interações. Então a psicologia ela vem trazer esse olhar dentro do plano, né, do período de desenvolvimento. O que teria que estar acontecendo? Está acontecendo? Se não está, por que não está acontecendo? É algo talvez que tem a ver com a dinâmica familiar, ou pode ter alguma patologia, alguma situação aí que precisa ser olhado com mais atenção. É aí que a gente fala que a psicologia e esse processo do aprendizado se dão as mãos. Tá aí, muito bem respondida a pergunta da doutora. Nós temos Letícia Silva, aqui de Porto Alegre. Como detectar, a senhora já respondeu essa pergunta, não é nem dela, é Marilza Bispo de Florais, aqui em Cuiabá. Como detectar se a criança está sofrendo bullying? Aí eu vou dar uma reformulada na pergunta, se você me permite, Marilza, porque a doutora já até respondeu essa pergunta, mas para aqueles pais que não acompanham a vida escolar do filho. Ou seja, o filho na escola é uma criança e em casa é outra criança. Tem pais, eu digo isso até porque eu passei por isso, que vai na escola e se surpreende com o filho na escola, porque na escola ou ele é totalmente retraído, ou ele é muito mais expansivo do que em casa. Como nós podemos detectar esse bullying para quem não acompanha o filho na escola? Gente, eu vou falar agora para você, é o compromisso que você tem, não só com o seu filho, mas eu falo que é com o filho do teu vizinho, com o filho... Sabe, com o filho dos outros, que às vezes a gente cuida bem dos nossos, né? Eu vou contar um exemplo uma vez que aconteceu comigo. Eu sou muito assim, às vezes eu chego mais cedo para buscar meu filho, sabe? Teve uma vez que eu cheguei mais cedo numa determinada escola e eu estranhei porque estavam todas as crianças no parquinho e esse menino estava dentro da sala de aula fazendo tarefa, devia ter uns 4 anos. Eu achei aquilo estranho, mas beleza. Eu cheguei depois de 2 dias de novo, estava todo mundo do parquinho e esse menino na sala de aula isolado. Aí um dia eu cheguei, estava todo mundo em grupo e esse menino isolado. E eu conhecia a mãe dele. Eu sabia, porque a gente hoje em dia tem grupo, né, de WhatsApp, tá todo mundo... Sabe o que eu fiz? Chamei a mãe no privado e falei, oi, fulana, deixa eu te falar, tô te chamando aqui, eu quero que você me entenda, não me leve a mal, mas se tivesse acontecendo com o meu filho, eu gostaria que você me chamasse. Eu fui 3 vezes na escola, eu falei para ela, cheguei lá, o menino estava isolado, eu gostaria, acho que seria bom você ir lá verificar.
O que que aconteceu? A hora que eles foram levantar, era uma professora que não tinha o devido preparo, e como era um menino muito agitado, muito intenso, a professora, para se livrar do problema, ela começou a isolar, não vai no parquinho, que era uma forma de castigo. Era problemático e ficava sentado do lado dela. E aí, não sei se você sabe, isso não é uma prática que vai resolver o problema, muito pelo contrário, pode criar um trauma, e vindo de um professor. Olha, surpreendente isso, né? E aí, a hora que a escola também soube, aí teve uma tratativa com o professor, toda uma condução. Então, o que eu quero te dizer, né? Nesse exemplo aí que o Baroni trouxe. Gente, a gente tem que cuidar não é só dos nossos filhos, é das crianças de forma geral. A gente sabe que o futuro, né, da nação, a gente ouve isso demais, é dessas crianças aí que estão sendo formadas. Então, é sim, o filho do teu vizinho, o filho dos outros, ele também é responsabilidade tua. Pois é, eu sou da mesma opinião. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece, né? Pois é. Em muitos casos. Doutora, uma outra coisa que acontece, a senhora falou, se livrar do problema. Eu vou falar de uma maneira geral, não englobando, mas de uma maneira geral, porque 90% da população faz isso hoje, que é o tal do celular. Uhum. A criança está ali fazendo uma bagunça, está sendo criança. E querendo a atenção, às vezes, do pai, querendo a atenção da mãe, querendo a atenção dos avós, dos tios, o que o adulto faz? Pega o celular e fala, Tó, vai lá brincar. Não é assim? E acaba não ouvindo e não deixando a criança participar daquele encontro, de aquela coisa família, sabe? De fazer bagunça no tapete da sala, de espalhar brinquedo no tapete da sala. Hoje em dia a gente não vê mais brinquedo espalhado. Porque você chega, a criança ou está no computador ou está no celular. Gente, não tenho nada contra a tecnologia é fantástica, precisamos da tecnologia, inclusive eu falo até às vezes que erroneamente alguns colegas de televisão são meio contra as redes sociais. Não, tem que estar junto com a rede social, uma coisa depende da outra, nós trabalhamos para isso. Mas a gente vê isso todo dia. Toda hora a gente está vendo um pai ou uma mãe, Tó, vai lá, vai brincar, vai olhar o celular, vai jogar. E com isso você está afastando seu filho de você. Eu queria a opinião profissional da senhora sobre isso. É bacana você trazer essa reflexão, né? E também a gente olhar o outro lado, né? Porque de repente tem uma mãe que está ouvindo isso e até deu o coração, né? O pai. Eu entendo que às vezes você está cansado, que às vezes você, cara, eu preciso comer. Toma aqui o celular. A questão que a gente tem que estar atento é bem isso que o Baroni falou. A gente tem que cuidar para que isso não vire, funcionou, e quando assusta, você deixou o teu filho ali às 12 horas do dia, às 10 horas do dia que ele está acordado ali, no celular, no computador, e você perdeu o vínculo, você perdeu a conexão. E às vezes você não sabe nem o que ele está mexendo ali, às vezes ele está vendo coisa na internet que nem deveria ver. Então, eu entendo você que às vezes você precisa de uma paz e você usa o mecanismo, mas isso tem que ter limite. É importante, como o Baroni falou, esses momentos da criança ser criança. Mas vai sujar, vai organizar, então escolha um cômodo da tua casa. Por exemplo, na minha casa eu tenho um quarto que é o quarto do brinquedo, é o quarto que eles derrubam. A avó, ela criou a parede da pintura. A parede, você vai lá, ela está toda detonada. A gente sabe que a hora que eles crescerem, vai pintar a parede. Sabe? Então, assim, eu falo, vamos criar o equilíbrio. Eu entendo, talvez tenha a sala com o sofá novo, com o tapete, que não pode sujar. Então, cria os espaços, sabe? Onde a gente pode extravasar e ser criança, como o Baroni colocou. Eu coloquei porque é uma coisa que nós vemos a todo momento. Doutora, vamos falar um pouquinho do abuso? Vamos. O que acontece com o abuso? Como lidar com o abuso no olhar da psicologia? Quem pergunta é Duli Martins. Ele é de Lima, do Peru. Uhum. Ele pergunta como lidar com o abuso. Eu acredito que ele esteja falando de uma situação dele, mas o abuso nós sabemos que ele pode ser psicológico, ele pode ser financeiro, ele age de várias vezes, né? Com o idoso, com a criança, entre marido e mulher, que é o que mais nós temos aí. Infelizmente nós somos hoje o 4º país do mundo que mais agride as mulheres, cara. Nós estamos ranqueados em 4º lugar no mundo. E assim, essa pergunta é tão importante, né, que o Martins trouxe aí para nós, porque assim, dificilmente, viu, Martins, quem está em situação de abuso, ele tem essa percepção. E aí tem todo um histórico aí, que ele acha que ele não merece. No caso das mulheres, às vezes elas têm medo de perder aquele companheiro e nunca mais encontrar um novo amor. A gente tem várias situações de abuso, como o próprio Baroni colocou aqui.
Se for o caso da pessoa, quando ela se percebe na situação de abuso e ela compartilha isso com um amigo, a gente sempre sugere, e você talvez esse amigo que está ouvindo, conduza essa pessoa para uma ajuda psicológica, porque provavelmente ela precisa trabalhar questões para se livrar não daquele companheiro ou daquela situação, talvez até entre chefe, que às vezes acontece nas empresas. Eu me coloco às vezes numa situação com um líder onde ele tem uma postura mais agressiva e eu não consigo sair daquilo, porque quando eu vou para a terapia eu consigo entender a origem. É muito comum, Barone, pessoas que não trabalham a origem, ela sai de um relacionamento abusivo, por exemplo, ela só muda o nome do companheiro, ou do companheiro, né? Geralmente isso acontece mais nessa relação, né? Homem para com mulheres. E acontece também ao contrário, tá? Também acontece. Acontece. De homens que às vezes colocam em casamento com mulheres muito dominantes, muito agressivas, que eles não conseguem sair do lugar. É mais raro, mas acontece também. Então, assim, busque ajuda. Entenda por que você se coloca nessa situação. E você que talvez está observando algum conhecido que está nessa situação de vulnerabilidade de abuso, converse, ofereça apoio, porque geralmente a pessoa ela não tem essa autopercepção. Às vezes ela chega em alguma situação até de risco de vida mesmo, para ela notar a gravidade daquilo que ela está passando. Pois é. Doutora, a gente vai encerrar mais um bloco. Antes, Ítalo, você tem como colocar as redes sociais da Grande aí para o nosso telespectador, para que vocês conheçam um pouco dessa empresa. Inclusive, no nosso intervalo comercial, nós estivemos lá na Grande a semana passada, fizemos uma filmagem do espaço, para que você de casa preste atenção aí nas propagandas comerciais, que vocês vão conhecer um pouquinho da estrutura da Grande, para vocês ficarem mais familiarizados, tá? Tá lá. Ali nos telões do fundo nós temos ali telefone, rede social da Grande Clínica de Psicologia, onde a doutora é diretora. E nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos, mas antes eu quero chamar o doutor Sérgio Gomes. Ele é o nutrólogo aqui do programa Show de Saúde. Ele vai falar um pouquinho sobre testosterona. É com o senhor, doutor. Seja bem-vindo. Olá, sou o Dr. Sérgio Gomes, médico, trabalho na área de emagrecimento e terapia hormonal. Hoje vim falar para vocês sobre a testosterona, que é um hormônio extremamente importante, tanto para o homem quanto para a mulher. Esse hormônio é responsável por diversas funções no nosso corpo, entre elas favorecer o ganho e a manutenção de massa muscular, a disposição no dia a dia, sono adequado, tudo isso a testosterona ajuda. E é importante a mulher e o homem, após os 30 anos de idade, se importar em fazer dosagens desse hormônio, porque a queda desse hormônio pode acarretar em diversos problemas de saúde relacionados à queda de libido, indisposição, fraqueza muscular, atrapalhar no emagrecimento. Então você, homem e mulher que está com mais de 30 anos de idade, é necessário fazer a dosagem. Obrigado pela sua atenção, te aguardo para uma próxima dica.
prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, por causa das eleições, mas o horário oficial seria às 19 horas, tá? O programa tem 1h30 de informação, levando informação para você, informações sobre saúde, estética e beleza, que nós também temos esse quadro de estética e beleza. No sábado às 8 horas da manhã, às 12 horas e no domingo às 14 horas. Então, gente, quem perdeu o programa, hoje nós falamos sobre síndrome de Burnout, nós falamos sobre um pouco sobre suicídio, depressão, nós falamos sobre vários assuntos, tá? Bem pertinentes, que nós vivemos aí no nosso dia a dia, ou conhecemos pessoas que vivem por essas situações. Então assista o programa, peça para as pessoas assistirem, para conhecer a doutora, para estar esclarecendo. Entre nas redes sociais da Grande, conheça a Grande. A Grande é uma clínica de psicologia, fica ali no Jardim Itália, não é isso, doutora? Isso mesmo. Qual o endereço lá? Fica no Jardim, Avenida Érico Preza, no Jardim Itália, 655 ali. Érico Preza 655, fica de esquina. Não tem nem como errar. Fica em frente a uma escola, inclusive. Isso, uma escola e uma academia. Tem escola e academia. Então conheça, vá lá, agende um horário, vá conhecer esses profissionais. Tá bom? Vamos retomar agora. Eu queria falar, eu tenho uma pergunta aqui da Samária Leite, ela é de Itaipus de Fora. Nunca ouvi falar na cidade. É na Bahia. Itaipus de Fora. Muito obrigado aí aos outros estados que participam com a gente do programa Show de Saúde pelas nossas redes sociais. Mandem suas perguntas, o número está na tela ali, ó, 981185862, para que a gente posteriormente passe para os profissionais estarem respondendo, tá bom? A pergunta da Samária Leite como sair de uma situação de manipulação? Vem meio que de encontro com a pergunta anterior, que seria o abuso, né? Bom, essa pergunta dela já mostra que a pessoa ela já percebeu que ela está numa situação que não é adequada, que não seria natural e não seria confortável. A gente coloca que sair de uma situação de manipulação, ela dependendo do caso, ela é muito complexa. Então busque ajuda, se abra, a gente até teve já casos em empresas que a gente acompanha, a gente fala que o papel do RH é extremamente importante, perceba algo diferente. Por exemplo, na época que a gente tinha um RH trabalhando numa empresa, chegou a pessoa toda marcada, sabe, você via que não era um tombo, não era um acidente. Então a gente já tem ouvido falar muito, né, Baroni, aquela premissa antes, em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente está ouvindo falar, se mete a colher sim.
Então, assim, se você está nessa situação, peça ajuda. Você pode buscar ajuda especializada, né? Buscar um profissional, um psicólogo. E se por acaso esse cara não tem condição, a gente sabe aí que tem as unidades aí do próprio SUS, né? Que podem dar esse apoio. Isso é muito importante ser falado, que nós temos aí unidades do SUS que tem toda essa parte. Que é os postos de saúde, busquem ajuda, tem que buscar ajuda. É isso aí. Então, porque a manipulação ela pode acontecer de várias formas, né? Do homem para a mulher, da mulher para o homem, pode ser uma criança, um idoso. Exatamente. Hoje eu acho que o idoso ele sofre muito com esse abuso, sabia? Da manipulação. A gente tem vários casos, né? A gente vê situações aí muito tristes até de... a gente sabe aí de às vezes pegar toda a aposentadoria, de todo aquele discurso de que eu não tenho como me sustentar, a mãe daqui, eu vou comprar um remédio, sabe? E aí a pessoa ela nem se percebe que ela está nessa situação de manipulação. Pois é. Ela fica muito vulnerável ali. Demais. Doutora, terapia de casal. Nós falamos um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas não nos aprofundamos. A terapia de casal, como a senhora já esclareceu, é mais procurada pelas mulheres do que pelos homens. Existem homens que procuram, né? Sim, tem sim. Tem, né? Sim, tem sim. Mesmo com todo esse preconceito, que existe. Tem. É igual eu falei, né? Eu acabo que atendo muitos homens, né? Eu tenho casos aí na minha rede de atendimentos que os homens iniciaram, os homens foram buscar. A gente vê uma mudança aí no comportamento. Eu queria que a senhora falasse, antes da gente falar sobre essa terapia de casal, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse tratamento que a senhora faz ao empresário. Isso. Até porque o programa é assistido por muitos empresários e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso pra gente. O empresário, quando ele vem buscar, né, a gente fala essa psicologia voltada para o executivo, né, eu falo que eu sou uma psicóloga de executivo, é que geralmente a gente fala, o ser humano ele é sistêmico, né? E é um emaranhado. Às vezes a pessoa está com um entrave na empresa e que não consegue fazer os negócios, né, prosperarem, ou aquela área específica daquele resultado, e ele acha que o problema é um problema que está fora dele. Tem que fazer um curso de liderança, tem que fazer um curso daquilo. E na hora que a gente vai fazer esse acompanhamento, a gente percebe, pode ser, que tem as situações acontecendo em casa. Dependendo do processo que ele está ali, ou até empresas familiares, às vezes eu estou ali, eu estou com os meus filhos sucedendo e está tendo conflito, a minha esposa é minha sócia, acaba que vira, uma parte é terapia de casal, outra parte é lidar com a sociedade ali, marido e mulher. Mistura tudo. E a gente está fazendo a mediação e separando as caixinhas, porque o conflito acontece porque acaba se misturando tudo. Aí tem hora que o pai está falando com o filho e na verdade ele devia estar falando o gestor com o liderado. Aí às vezes está em casa que deveria estar falando o pai com o filho, está falando o gestor com o liderado, não devia estar entrando nesse papel em casa. Então o papel da psicologia para o executivo é muito essa condução e essa separação das caixinhas, sabe? Acontece muito isso com o militar, né? Também. O militar ele acaba... A gente fala o sargentão, acaba sendo aquele sargentão dentro de casa, quer dizer, ele leva para casa todas as rotinas do quartel, todas as rotinas, e acaba misturando a coisa. Isso é um perfil, inclusive, que a gente fala que é o perfil do líder dominante, né? Esse é um perfil clássico em algumas empresas. Às vezes a pessoa tem esse perfil, e é legal isso que você está falando, Baroni, porque a pessoa se autoconhecer e perceber que ela tem esse perfil dominante, como você deu esse exemplo do militar, faz com que ele, poxa, eu não posso ser assim na minha casa. Na minha casa eu tenho que trazer mais leveza, eu tenho que trazer mais amorosidade, ou seja, mais equilíbrio. E o processo terapêutico ele vem para ajudar a pessoa a se perceber nesses vários papéis. E não deixa de ser uma manipulação, né? Sim, sim. Porque de alguma forma, eu acredito que a senhora deve enfrentar muito problema com aquele centralizador. Sim. Sabe, aquele... Sim, eu sou uma pessoa que eu sou muito centralizador. E eu gosto de saber tudo que está acontecendo. É como se tudo tivesse passado. Mesmo sabendo, eu tenho plena consciência que isso está errado. Que assim, se eu deleguei uma função, eu tenho que confiar na pessoa que está exercendo aquela função. Entendeu? E acaba que a maioria é muito centralizador. Mas aí se a gente for tudo pensar... tem que passar por mim. E por que eu sou assim? A grande questão é essa. Qual a intenção positiva em ser centralizador? Em querer, na hora de delegar, querer saber de tudo? No fundo
a intenção positiva, que as coisas deem certo, que as coisas sejam bem feitas. E muitas vezes não é que eu não confie no outro, é porque eu tenho receio daquilo não sair de acordo como esperado. Então, quando a gente entende as intenções e da onde vem isso e por que eu aprendi a ser assim, eu posso evoluir. Eu, no meu caso, é porque eu sou muito perfeccionista, sabe? Eu gosto que a coisa aconteça. Eu programo uma coisa para que ela flua de uma maneira normal. Então acaba que você fiscaliza aqui, fiscaliza ali e fica maluco, né? Com isso fica maluco. A verdade é essa. Tá vendo, gente? Sou igualzinho a vocês. Igualzinho. Somos iguaizinhos. Voltando à terapia de casal. A terapia de casal tem, eu acho que de 1 a 10, nós temos o 3, o 6 e o 10. Tem aquela intensidade menor, tem aquela que eu acredito, eu penso, né, que às vezes quase chega a vias de fato. Como agir numa situação dessa, doutor? Então, eu coloco assim, que o fato da pessoa que vem buscar a terapia de casal já é um grande passo, porque quando o casal ou das pessoas que estão ali resolve propor, é porque ele ainda está lutando por aquele casamento, né? Então, assim, eu já vejo que é uma grande evolução. E para a gente que está ali como psicólogo, como profissional, acolhendo esse casal, o nosso papel é ouvir cada um, entender as expectativas de cada um. E aí, a partir do momento que coloca os dois juntos, mediar esses conflitos e propor um diálogo entre eles. Parece estranho, né? Mas como assim? O casal não conversa? Talvez até que você está me ouvindo falar, olha, eu estou com um monte de coisa magoada aqui com meu marido, eu estou com um monte de coisa magoada aqui com a minha esposa, mas eu não consigo falar para ela. E o psicólogo, ele vem proporcionar esse falar sem com que isso chegue num aspecto muito conflituoso, de gritaria e falta de respeito, né? Mas acontece. Acontece, claro que acontece. E a maneira, como lidar, isso mais para o telespectador entender e eu também, né? Sim. Primeiro conversa com um separadamente, aí conversa com um, depois já desde o início aos dois juntos. Não, geralmente a gente conversa individual com cada um. Porque às vezes tem coisas que, quando a gente ouve, por exemplo, o marido, né? A pessoa que está ali, o cônjuge, um deles, né? Ali com a gente, ele abre várias coisas e é comum. Eu já passei por isso. Ele fala, olha, eu vou falar isso pra você, mas eu não tenho coragem ainda de falar pra ela ou pra ele. Aí eu vou ouvir o outro, olha, eu vou falar isso pra você, mas eu não quero que você fale isso ainda. Eu não sei se ele tá preparado. Então, assim, esse momento individual com cada um, antes de colocar frente a frente, é extremamente importante. E dependendo da situação e do caso, eu mesmo já teve situações de ter um dos cônjuges e eu fazer 2 sessões, 3 sessões individuais antes de ir para, de fato, frente a frente. E nesse processo eu dou muita tarefa. Ele vem, eu falo, então, a tua tarefa vai ser agora essa, o seu comportamento vai ser esse, né? Quando eu falo de experimente ter tal comportamento, experimente, a gente não manda, né? A gente sugere. E nesse aspecto é comum, às vezes, quando ele já está no processo das escutas, que a gente faz as escutas individuais, a gente já recebe feedback de evolução. Olha, aquilo lá que a gente conversou tá dando certo, impressionante. E às vezes até ele fala, cara, se era só isso tão básico. Mas é porque às vezes a gente fica cego. Quando a gente está no furacão ali do problema, a gente não enxerga nem o básico. Meu avô, falecido avô, ele costumava dizer isso para mim. Ele dirigia um caminhão, Fenemê. Esse caminhão grandão. E ele falava, uma vez ele era fantástico. Uma vez ele chegou e me colocou à frente do caminhão, à noite, assim, o caminhão ficava na rua. Ele falou, vem cá. Me colocou na frente do caminhão, uma distância de 1 metro. Entrou no caminhão e acendeu a luz, os faróis. Ficou aquela coisa que você não consegue enxergar o caminhão. Isso mesmo. Aí ele falou, tá vendo? E o que faz essa luz toda é uma lâmpada pequenininha assim. Eu achei fantástico quando ele me falou isso. Nossa, uma metáfora maravilhosa. O que faz essa luz toda te cegar é uma lâmpada pequenininha assim. O problema na vida da gente é assim. Às vezes você faz o problema é pequenininho, está ali do seu lado, mas você não consegue ver. Porém, doutora, eu acredito que na terapia de casal, no começo tem aquela pessoa que deu o primeiro passo, mas tem aquela pessoa que está ali obrigado e para segurar essa pessoa, porque vai ter que se mudar a opinião e a cabeça dela, não é isso?
É difícil, é né? difícil e às vezes não se tem êxito mesmo. Às vezes o fato da pessoa não querer estar ali, às vezes ela nem se percebe, é porque ela já entregou os pontos, ela já não quer mais, ela desistiu. E também, gente, não é simplesmente... Mesmo tendo sentimento, às vezes, né? Sim, e eu digo mais, não significa que fazer a terapia de casal deu certo porque eles reataram. Às vezes, gente, a separação é sim um êxito e um sucesso da terapia de casal. Percebe? Você saber que realmente não dá mais certo, nós vamos nos separar e tá tudo certo, se tem filhos, vamos cumprir nossos papéis como pai, e a gente entende que a gente não tem mais como seguir junto. E isso também pode significar um êxito da terapia de casal. Não é só dizer que eles vão ficar juntos, percebe? É como no caso dos filhos, né? Às vezes é muito mais vantajoso para os filhos ter os pais separados do que juntos, porque junto briga todo dia, cria problema todo dia. E separado não, acaba dando mais atenção para o filho. Eu já tive caso de filhos que, quando eles vão contar a história, eu falo, mas como é que foi a separação? Foi ótimo. Porque como eu era infeliz quando meus pais eram casados, era uma briga, eu me sentia só. E depois que eles se separaram, eu passei a ter pai e ter mãe. Eu já tive situações dentro do consultório com esse tipo de expressão. Pois é. Aí a pergunta do Arthur Prígio, de Brasília, de Ceilândia, Brasília, é a seguinte: a terapia de casal, qual é o percentual de sucesso? Como a doutora falou, às vezes o sucesso não é estar junto. Às vezes mas existe um percentual? Olha, o percentual de um sucesso... Sabe por que é complicado a gente falar em percentual de sucesso? Porque o que é sucesso numa terapia de casal? Talvez o sucesso para um casal é simplesmente ter percebido que eles não dariam mais certo juntos, que eles ficaram 5, 10 anos juntos e separar foi a maior sabedoria que eles puderam ter. Talvez o meu sucesso é eu conseguir realtar com meu marido. Talvez o meu sucesso é eu entender que eu tenho o meu tempo de ficar sozinho e que eu preciso de 5 dias no mês mais isolado. Percebe que o sucesso é algo muito particular, se a gente for falar, né? O que é sucesso na terapia de casal? É algo muito particular. Fica difícil. Concorda? Escalonar. Mas é legal para você que fez essa pergunta, o que é sucesso para você no casamento? Isso é extremamente importante, você se autoavaliar e perceber se o seu conceito de sucesso de um casamento que deu certo, você está vivendo isso. Alinhar sua expectativa com o que você está vivendo na realidade. Se você percebe que tem um distanciamento, eu sugiro talvez dialogar com a sua esposa e propor, de repente, viver essa experiência da terapia. Eu tenho uma pergunta aqui de Síndrome. Não, Cibele Arruda. Eu li errado, desculpe. Cibele Arruda, Tangará da Serra, Mato Grosso. Ela faz a seguinte pergunta: qual a opinião ou sugestão para quem tem síndrome de pânico? Mas antes da senhora responder essa pergunta, eu quero colocar uma outra pergunta. O que causa síndrome do pânico? Então, a gente vem falar da síndrome do pânico, a gente tem algumas situações onde a pessoa geralmente está ligada à ansiedade, tá? A pessoa, ela é muito ansiosa, ela quer antecipar tudo, ela tem aquela velocidade e ela começa a perder as coisas de controle e o medo toma conta, né? A gente fala que a síndrome do pânico é aquela situação do medo de algo que não é algo real. Então a pessoa, ela tem aquela aceleração no coração, ela sente às vezes um suor nas mãos, cada um vai ter uma característica particular. E a hora que ela vai, por exemplo, no cardiologista, ela faz todas as baterias de exame e ela não tem problema nenhum cardiológico. E aí a hora que a gente começa a detectar que aquilo que ela está vivendo é uma crise de ansiedade e que pode desencadear aí uma síndrome do pânico. Uma crise de ansiedade, então. É isso. Isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Durante a pandemia a gente via as pessoas correndo com falta de ar, com peito doendo, falta de ar, e era ansiedade, não tinha Era nada. uma crise de ansiedade. Por causa da pandemia, aquilo ficou na cabeça das pessoas. E eu digo mais, né? A gente ainda não tem dados sobre isso, mas como eu acompanhei a pandemia muito de perto, teve até uma situação que eu me lembro bem de uma pessoa que o médico falou, você não tem nada, tá tudo bem, essa pessoa veio a óbito. E não foi por Covid, ele fala que ela veio a óbito por uma situação da crise mesmo de ansiedade descontrolada que fez ela... Que é psicológico. Exatamente, que ela teve um quadro ali que avançou. Porque eu no decorrer aí da vida, eu vi algumas coisas incríveis, eu vi gente que ficou grávida psicologicamente. Sim. E existe, né? Aí você vê o poder da nossa mente. O poder da mente. E a gente pode usar essa mente para vários caminhos. E quando a gente não tem
o gerenciamento, a condução, porque eu não gosto de falar domínio, não é simplesmente dominar a mente, é quando você gerencia isso, quando você conduz isso com sabedoria, você pode conduzir a sua mente para experiências maravilhosas. Quando a gente não tem essa condução, quando a gente se fica muito vulnerável desses dois barulhinhos que ficam aqui, vai dar certo, não vai dar certo, você foi ótimo, não, você foi péssimo, você é muito burra, você não... Tem essa palavrinha que vem jogando a gente para baixo. Se a gente não consegue gerenciar isso aqui, gente, a gente vira refém e é a hora que a gente é engolido. Por isso fazer terapia é fantástico, pessoal. Pois é. Eu realmente me deparei com situações assim. Da pessoa estar grávida psicologicamente, da barriga até crescer. É incrível a coisa. É impressionante. É impressionante. Doutora, nós temos mais algumas perguntas. Não vai dar tempo, gente, de fazer todas as perguntas, tá? Mas posteriormente a gente vai procurar responder, tá? Como avaliar um bom profissional? Essa pergunta é muito importante. Vem do Vitor Martins, de Ponte de Lacerda. Bom, eu vou falar primeiro assim do básico, né? Um bom profissional, para você ter resultado na tua terapia, você tem que sentir um acolhimento, né? Você vai perceber que quando você vai para a sessão, você sente que você vai criando confiança conforme as sessões vão acontecendo. Isso já deve acontecer, eu digo para você, na segunda sessão ou terceira no máximo, você vai se sentindo aberto, você quer trazer mais situações, porque quando você vai trazendo as suas situações, você vai percebendo que com a intervenção daquele profissional, você começa a conseguir enxergar outros ângulos que você não estava conseguindo. E a partir das ferramentas e das técnicas que ele vai colocando ali para você, que ele vai te conduzindo, você percebe uma evolução na tua vida. Se eu estou indo na terapia e eu percebo que eu não estou saindo do lugar, que eu não estou evoluindo, que eu percebo, eu percebo até que às vezes eu estou meio até sem vontade de ir, eu peço para você dar uma avaliada aí se realmente você está na mão de um profissional adequado. Tá certo. E com isso, com essa resposta, a gente praticamente vai encerrar o programa agora. Eu quero que a senhora fale um pouquinho para a gente da Grande. Hoje na Grande nós temos psicólogos para terapia de casal, para crianças, para todas as áreas. Hoje a Grande, ela atende, né, crianças a partir de 5 anos, a gente ali faz trabalho de terapia de casal, o acompanhamento individual de crianças, adolescentes e adultos, pessoas que estão em sofrimento, não só pessoas que estão buscando autoconhecimento, mas estão em sofrimento, seja eu estou com crise de pânico, já estou diagnosticado com depressão ou com ansiedade. Lá na Grande, pessoal, a gente, além de atender os convênios, que é o Bradesco, Unimed, MT Saúde, a gente também trabalha com o particular. E um valor nosso, ele é bem um valor para incentivar a terapia. Então, se você entra em contato, se você quer fazer terapia, é realmente uma oportunidade. A nossa missão ali é proporcionar de uma forma realmente acessível financeiramente para que as pessoas passem a cuidar da sua saúde mental, que é a nossa missão. Então é isso, gente. Essa é a Grande. Entre nas redes sociais, conheça um pouquinho mais dessa clínica de psicologia, conheça os profissionais. Você está passando por um problema, se você estiver passando por um problema, ou se não estiver passando pelo problema também, faça uma sessão, tente praticar a terapia, né? Praticar a terapia. É isso mesmo. Não precisa ir no terapeuta, se você acha que você não precisa ir toda semana, não, vai uma vez por mês, mas vá. E isso já fala, na própria curso de psicologia que a gente faz, fala sobre isso. Às vezes, eu não tenho grana para ir toda semana. Gente, se você for uma vez por mês, se você for uma vez a cada, vamos pensar, 40 dias, você já está na frente daquele que nunca foi. Pois é isso. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Doutora Cíntia Lemos, muito obrigado. Muito obrigado a todos lá da Clínica Grande, tá? Eu não vou falar nomes aqui, porque eu não vou lembrar de todos. Mas muito bem. Meu primeiro contato lá foi com a Ellen. Isso, então, ela é a coordenadora da clínica. Muito obrigado, Ellen, pela maneira que recebeu o Barone Guerra, recebeu o programa Show de Saúde, nos deu atenção. Tomei um cafezinho delicioso, entendeu? Muito obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez, doutora Cíntia. E não mude de canal, gente. Na sequência do programa Show de Saúde, aqui na TV Cuiabaca na 11.1, nós entraremos agora com o Maxwell Leite, que é o comando geral,
jornalismo dinâmico, inteligente, um jornalismo de verdade, tá? E entre outras programações que nós temos na nossa grade. E você que quer fazer parte desse time, não só do programa Show de Saúde, mas da TV Cuiabá, em qualquer outro programa, eu me ponho à disposição, o telefone está na tela, 981 18 5862, para você estar participando, tá vindo falar com a gente, trazer sua marca, tá? Divulgar a sua marca, divulgar o seu trabalho. Tá bom? Doutora, suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer você que esteve aqui conosco até agora, agradecer a sua, né, paciência, abertura aqui para estar nos ouvindo. E eu quero te dizer, né, cuida das suas emoções, cuida dos seus sentimentos, faça vínculos e, se possível, faça terapia. É isso aí, gente. E com isso, nós nos despedimos de você. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por nos permitir entrar aí na sua casa, levando um pouquinho de informação de saúde, estética e beleza. Não esqueça, sábado próximo, programa 8 horas da manhã, para quem não pegou na íntegra. Se acorda um pouco mais tarde, tem às 12 horas também. Não deu no sábado, assiste no domingo às 14 horas. Ou pelas nossas redes sociais. Não esquece de entrar lá no YouTube, deixar um joinha pra gente, se inscrever na página, tá bom? E conhecer também as redes sociais da Grande, para que vocês conheçam um pouquinho mais essa empresa. Até terça-feira que vem, com um novo profissional, com um novo assunto. Fiquem todos com Deus. Até lá!